Pão e farinha, vilões ou inocentes da dieta? Seja muito bem-vindo, eu sou Raul Nilson, personal trainer e nutricionista, atuando no mercado desde 2014. Isso mesmo, já são mais de 10 anos ajudando pessoas a conquistarem mais saúde, disposição e, claro, resultados de verdade. E hoje você vai, finalmente, descobrir se o pão e a farinha são os verdadeiros vilões da sua dieta ou se, na verdade, você está sendo enganado por um dos maiores mitos da nutrição moderna. Afinal, será que para emagrecer a gente precisa, de fato, abrir mão daquele pão francês quentinho, cheiroso, crocante por fora e macio por dentro? Fica comigo, porque esse papo vai te surpreender. Afinal, por que demonizam tanto o pão? Se você já ouviu que para emagrecer precisa cortar pão, tirar o miolo ou até abolir qualquer coisa feita com farinha, relaxa, você não está sozinho. Esse tipo de conselho pipoca por aí o tempo inteiro, principalmente nas redes sociais. E no meio de tanta informação desencontrada, você fica cada vez mais perdido, sem saber o que é verdade e o que é mais um modismo sem sentido. E é exatamente por isso que eu tô aqui. Hoje nós vamos desvendar de uma vez por todas se o pão é culpado ou inocente nessa história de ganho de peso e dificuldade para emagrecer. O que tem dentro do pão? Para entender se o pão engorda ou não, primeiro a gente precisa entender o que tem dentro dele. O ingrediente principal do pão é a farinha de trigo. E aqui já entra uma diferença importante. Se o pão é branco ou integral, muda totalmente a composição da farinha. O grão de trigo é formado por 3 partes: a casca, rica em fibras, vitaminas e minerais; o endosperma, que é basicamente amido e proteínas, incluindo o famoso glúten; e o gérmen, que tem gorduras boas e mais vitaminas. Na farinha branca, usam só o endosperma. Na integral, usam o grão inteiro, com muito mais fibras e nutrientes. E isso já começa a mudar bastante coisa na nossa análise. A verdade sobre o glúten, e é claro que não dá para falar de pão sem falar dele. O tão polêmico glúten. Tem gente que fala que o glúten é o grande vilão da barriga inchada, do intestino preso, da dificuldade de emagrecer e até da inflamação no corpo. Mas calma, respira. Vamos aos fatos. O glúten nada mais é do que uma rede de proteínas presente naturalmente no trigo, na cevada e no centeio. E deixa eu te contar um segredo. O glúten representa menos de 10% das calorias do pão. A maior parte da energia do pão vem dos carboidratos, ou seja, culpar o glúten pelo ganho de peso é, no mínimo, incoerente. Glúten faz mal? Agora, se você sente desconforto, inchaço, dor ou diarreia quando come pão, atenção! Isso pode ser um sinal de doença celíaca ou de alergia ao trigo, que são condições sérias e que exigem acompanhamento médico. Mas se você não tem nenhuma dessas condições, pode ficar tranquilo. Esse papo de que glúten inflama todo mundo é mais mito do que realidade. Inclusive, tem vídeo aqui no canal só sobre alimentos inflamatórios, se quiser aprofundar depois. Para a maioria das pessoas, o glúten não causa problema nenhum, nem estufa, nem inflama, nem engorda. O grande suspeito, o carboidrato. E se o glúten está inocente, será que a culpa é do carboidrato? Bora entender. O carboidrato do pão vem principalmente do amido, que é formado por várias moléculas de glicose grudadas umas nas outras. A digestão desse amido começa já na boca, com a ação da amilase salivar, e termina lá no intestino, onde tudo vira glicose. Essa glicose vai para a corrente sanguínea e vira energia para suas células. E aqui vem aquele momento que muita gente faz cara de susto. Ah, então é a glicose que engorda, né? Calma, não é bem assim. Glicose e insulina, as verdadeiras responsáveis. Para sua célula usar a glicose como combustível, ela precisa da insulina, que é tipo uma chave
que abre a porta da célula para a glicose entrar. E sim, quando você come muito carboidrato, o corpo libera mais insulina. E se a glicose está sobrando, o corpo faz o que qualquer bom brasileiro faz quando ganha alguma coisa a mais. Guarda para depois. No caso do corpo, ele guarda na forma de gordura. Mas espera aí, a culpa é da insulina ou do excesso de glicose? É tipo aquela história do cachorro que esconde as bolinhas no quintal. Não é culpa do cachorro querer guardar, é culpa de quem deu bolinha demais, não é? A insulina não é a vilã. Culpar a insulina por engordar é como culpar o cofre por estar cheio de dinheiro. A insulina só faz o trabalho dela. Se tem glicose sobrando, ela organiza para armazenar. O problema não é a insulina. O problema é o excesso de glicose na circulação. Quando você come mais do que gasta, independente se vem de pão, arroz, doce ou até fruta em excesso, o corpo vai transformar o que sobrou em gordura. Simples assim. E quando isso vira rotina, o corpo começa a desenvolver resistência à insulina e aí sim surgem problemas como diabetes e acúmulo de gordura corporal. Então, pão e farinha engordam? Chegou a hora da verdade. E a resposta é clara, direta e reta. Pão e farinha, por si só, não engordam ninguém. O que faz você engordar é consumir mais calorias do que seu corpo precisa. E olha que dado interessante. Desde 2002, no Brasil, as farinhas são fortificadas com ferro e ácido fólico. Isso foi uma estratégia do Ministério da Saúde para combater a anemia e prevenir má formação em bebês. Ou seja, a farinha, que hoje é tão demonizada, também tem um papel super importante na saúde pública. Por que as pessoas acham que cortar pão faz milagre? Muita gente corta pão, emagrece e acha que descobriu a fórmula mágica. Mas sabe por quê? Porque na prática, trocar um pão francês de 150 calorias por uma fruta de 60 calorias faz, sim, diferença no saldo final. Não é magia, é matemática. Só que isso não significa que o pão seja o vilão. É só que você reduziu as calorias totais e nem precisa abolir o pão da vida. Dá sim para emagrecer comendo pão, desde que ele esteja encaixado dentro do seu plano alimentar, de forma moderada e equilibrada. Dá para comer pão e emagrecer? Dá, sim, senhor. Quer um exemplo prático? Ao invés de 2 pães franceses, você pode optar por um só, recheado com proteínas magras como frango ou ovos, e ainda colocar alface, tomate, rúcula. Assim, você aumenta o volume do lanche, adiciona fibras e micronutrientes, se sente mais saciado e, claro, come menos calorias no total. Tá vendo? Comer pão não é o problema. O problema é o exagero, a falta de equilíbrio e, principalmente, não saber fazer boas escolhas na rotina alimentar. E para fechar, lembra sempre disso. Nenhum alimento isolado tem o poder de te fazer engordar ou emagrecer. Tudo depende do contexto da sua alimentação, do seu gasto calórico e da sua rotina. Por isso, se você quer realmente aprender a se alimentar de forma inteligente, equilibrada e sem cair nos modismos malucos que circulam por aí, se inscreve no canal. E já aproveita para clicar no link da descrição, porque no dia 10 de novembro, eu e a Marina, minha parceira nessa série, vamos te entregar uma aula gratuita sobre os maiores mitos da nutrição. Você vai aprender como os alimentos funcionam no seu corpo e nunca mais vai cair em papo furado. Nos vemos na aula e, claro, no próximo vídeo. Um abraço do Raul Nilson e até lá!